Quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Vamos estar continuando nossa jornada pela carta de Paulo aos Filipenses, né? Estou colocando em pé. Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus bendito, nós estamos aqui na Tua casa, na Tua presença, já Te louvamos, já sentimos a Tua graça através dos louvores, já ouvimos testemunho, já estamos, Senhor, preparados para que o Senhor fale conosco. E eu Te peço, Senhor, que a Tua palavra venha falar, desafiar-nos a sermos melhores, que nós possamos, Senhor, ao escutar esse chamado, responder que sim, Deus. Abra os nossos ouvidos, Senhor, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar nesta hora, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Aleluia. Irmãos, uma das coisas mais tristes no mundo moderno é a centralidade que nossa era, que essa sociedade moderna, a centralidade no individual, no indivíduo. A nossa sociedade, a sociedade moderna, está cada vez mais centrada na pessoa e não no coletivo. Essa semana eu li que metade da população do Brasil já vive em áreas urbanas. Mais da metade da população do Brasil já é urbana. E que, se eu não me engano, até 2020, 70% da população brasileira viverá em cidades urbanas. Ou seja, se continuar do jeito que está a sociedade, vai piorar. Porque as comunidades urbanas, elas são mais frias, elas são mais
propícias a se pensar individualmente e não coletivamente. A minha esposa, ela já viveu no interior um período da adolescência dela, e ela cresceu aqui na cidade, né, e depois viveu um período no interior. Ela falou que o que ela mais estranhou e achou interessante quando ela viveu esses anos no interior, era que todas as pessoas, mesmo se conhecer, davam bom dia. Então o sujeito está andando na rua, bom dia, tem um bom dia, cumprimenta, sorriso, tal, essa leveza, né? E aqui em São Paulo, se você sair na rua e der bom dia para alguém você não conhece, o cara fala, rapaz, o que foi, tá me estranhando? Não é? É bem capaz, porque a nossa vida é assim. Não vai longe, no elevador do meu condomínio, às vezes, eu estou no elevador, a pessoa, você está assim, a pessoa entra, você fica olhando fixamente para ver se ela vai olhar para você, ela não olha. Se você não fala bom dia ou boa tarde, ela não responde. E quando responde, fala bom dia. Né? E moramos no mesmo condomínio, no mesmo espaço. O que faz isso? A cidade. A cidade faz isso. A cidade faz a gente ser assim. Faz a gente ser frio, faz a gente correr atrás do nosso. Se você não é do meu grupo social, então não queira, conversa comigo. É mais ou menos o que a cidade passa. Irmãos, isso é um grave pecado diante de Deus. Porque Deus é comunhão. A Trindade é comunhão. Deus nos criou para ter comunhão com Ele, comunhão uns com os outros. Essa centralidade no individual, centralidade no indivíduo, é um pecado grave diante do nosso Criador. Pecado gravíssimo diante do nosso Criador. É uma ofensa a Deus. Porque Deus é, na sua essência, a comunhão. Deus é um Deus comunitário. E Paulo, nessa sessão da carta aos Filipenses, ele vai falar para os irmãos e para nós não cairmos nessa. Não cairmos nessa de centralizarmos tudo em nós. De tudo o que fazermos pensando em nós. Mas muito pelo contrário, que tudo o que fizermos, façamos em serviço ao outro, ao próximo, porque essa é a vontade de Deus. E aí ele vai dar o exemplo de quem? De Cristo. De Cristo. Cristo é o exemplo. Ele vai falar, olha, tenham a mesma atitude de Cristo. E qual foi essa atitude de Cristo? Olha, o versículo 5 diz que Cristo, seja a atitude de vocês, a mesma atitude de Cristo. Qual foi a atitude de Cristo? O versículo 6. Que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O que é que Cristo fez? Cristo, Paulo está falando, ele é Deus. Ele é uma das pessoas da Santíssima Trindade. E ele, para mostrar para nós e para morrer por nós, precisou o quê? Esvaziar-se de si mesmo, esvaziar-se de sua glória, esvaziar-se da sua divindade, de parte dela, de grande parte dela, esvaziar-se de si mesmo, e mais, se tornou servo, e mais, servo e obediente, a quem? Ao Deus Pai, e mais, obediente até a morte, e morte não qualquer morte, até a morte da cruz, para a glória de Deus. Por amor a quem? Por amor a nós. A atitude de Jesus, a atitude de Cristo, que Paulo quer que a igreja tenha viva na sua memória,
É a atitude de um ser que é o maior, aquele que é o Criador, o Eterno, o Deus de toda a glória, que deixou a sua glória por amor, esvaziando-se a si mesmo, esvaziando-se, grave bem isso, esvaziando-se a si mesmo, para servir, para servir. Servir a quem? Servir a pecadores, a mim e a você. E ele continua aos irmãos, olha, de fato que não façam nada. Antes ele vai falar da atitude de Cristo, ele vai falar, não façam nada por vaidade, algumas traduções por vanglória. A motivação do serviço, ele está falando sobre o serviço, sobre o amor cristão, do amor comunitário. A motivação do serviço, ela não deve ser a vanglória, ela não deve ser a vaidade. O que ele quer dizer com isso? Que nós não devemos fazer aquilo que temos que fazer, o que a Bíblia pede para nós fazermos, por nenhuma outra motivação que não seja a glória de Deus. Que nós não devemos fazer nada por vanglória. O que é vanglória? É fazer alguma coisa esperando elogios. Fazer algo esperando que os outros falem, esperando bajulações, esperando que você seja reconhecido. Não, essa não deve ser a tua motivação. Não deve ser a tua motivação. Inclusive, quando alguém te elogiar, lembre-se desse texto. Quando alguém elogiar aquilo que você faz, lembre-se, eu sou servo de Deus. Eu sou serva de Deus. Eu faço não para a minha glória, porque essa é uma grande armadilha que nós podemos cair. A motivação, então, isso está no versículo 3. Olha só. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Aleluia. Irmãos, o que quer dizer que Cristo se esvaziou? Quando a gente entender isso, a gente vai ser mais humilde no nosso serviço. O que quer dizer que Cristo se esvaziou? Se você pensar comigo, que João escreveu sobre ele, no princípio ele era a palavra, o verbo, o logos de Deus. Ou seja, antes de tudo existir, Jesus já existia. Antes de tudo ser formado, Jesus já existia. Ele é o eterno. O grande eu sou é Jesus. E se você pensar que Jesus, o grande eterno, a palavra, o Logos, o Deus, Criador, se esvaziou. Primeiro, se tornando homem. Mas primeiro, antes de se tornar homem, ele se tornou um bebê. Um bebê que precisava de cuidados para não morrer. E não só isso, que ao começar o seu ministério, ele é o Deus de toda a ciência. A ciência para nós, para os humanos, ela é instigante porque nós, através dela, descobrimos muitas coisas. Mas para Cristo não há novidade. Ele é o Deus de toda a ciência. Ele é a própria ciência. E esse Deus, que é a própria ciência, a própria sabedoria, ciência quer dizer sabedoria, a própria sabedoria, encarnou, viveu e se dispôs a ensinar homens e mulheres o beabá da vida. Isso é se esvaziar. Se esvaziar não é só morrer. Paulo fala que ele foi até a morte, mas antes da morte, Jesus ensinou. E os discípulos muitas vezes não entendiam, ele tinha que explicar de novo.
E aí ele percebia que os fariseus, os hipócritas estavam ali perto, ele falava, eu vou ensinar por parábolas, para que eles não entendam. E aí ele tinha o cuidado de falar, olha, vocês não entenderam porque eu falei por parábolas, agora eu vou explicar o que aquilo queria dizer. E aí ele explicava, e aí ele não só explicava, ele vivia, ele mostrava, ele curava, ele viveu, ele mostrou como é a vida, irmãos. Que esvaziamento, aleluia. O Deus de toda a glória, ensinando às pessoas o básico. Glórias a Deus. Ele ensinou, ele pregou, ele curou, ele esvaziou-se. E é isso que Paulo pede. Olha, tenho essa atitude de Cristo em vocês. Tenho essa atitude de Cristo em vocês. Lembre-se de quem é o Senhor. Do que o Senhor fez. E como nós podemos ter essa mesma atitude de Jesus? No serviço. Nós precisamos nos esvaziar. E precisamos ser humildes. Eu, irmãos, tive um professor de teologia, que era um professor assim, uma pessoa extraordinária. É uma pessoa extraordinária, mas foi um professor para mim extraordinário. O nome dele é Jorge Pinheiro. Esse professor, ele, antes de ser pastor, teólogo, ele já era intelectual. Ele, para você ter uma ideia, ele foi expulso do Brasil na ditadura militar, porque era uma mente considerada subversiva, e ele foi exilado. Bom, ele volta para o Brasil, se converte, estuda teologia, vira pastor, faz mestrado em teologia, que já é uma coisa rara no Brasil, depois faz doutorado, depois faz pós-doutorado. E as aulas desse professor a gente ficava torcendo para chegar a hora, porque era assim um banho de conhecimento, a gente ficava assim, que aula maravilhosa, e ele se preocupava em dar a aula e depois terminar de uma maneira bem espiritual, e a gente ficava cheio de conteúdo e cheio de Pois bem, um dia eu fiquei com vontade de ver a pregação desse pastor, do meu professor Jorge Pinheiro. E eu fui na internet, na igreja dele, ele é pastor da igreja batista de Perdizes. Aí eu fui procurar a pregação do pastor. Achei uma pregação maravilhosa. Mas sabe o que mais me chamou a atenção na pregação dele? A simplicidade. A simplicidade da pregação. Eu fiquei assim, meu Deus, eu sei o conhecimento que ele tem. Mas ele quis fazer, eu já vi várias pregações dele. E é sempre assim, numa simplicidade, que a igreja entenda tudo o que ele está falando. Ele tem essa preocupação. Eu já li livros dele. Os livros dele são muito complicados. Porque ele está falando para pessoas da academia. Agora, para a igreja dele, a linguajar simples. Prático, objetivo. O que ele está fazendo nesse sermão, nessa pregação? Esvaziando-se. Esvaziando-se. Ele não quer ter vanglória. A pregação vai para a internet, o que os meus ex-alunos vão pensar ao me ver pregando. Ele não está pensando nisso. Ele está pensando em servir a sua comunidade. Que a sua comunidade seja alimentada, que a sua comunidade seja enriquecida na palavra, que cresça, que entenda e viva uma vida cristã melhor. Para fazer essa pregação, ele tem que se esvaziar. Ele tem que se esvaziar, ele não tem que deixar a vanglória nem um pouquinho perto dele. Muito interessante isso. E esse é o exemplo. A mesma atitude de Cristo. Ontem eu estava aqui na aula de canto, às vezes eu converso com o Elias, aí, com o pessoal dos músicos, e a gente sabe o conhecimento que o professor Francisco, que dá aula para a gente aqui, tem. Olha, eu particularmente não conheço nenhuma pessoa que tenha tanto conhecimento musical quanto ele.
E para ensinar a gente aqui, as vozes, ele esvazia-se de todo o conhecimento dele para falar, vocês precisam gravar isso. O simples, vocês precisam saber o simples. O simples. Vocês precisam saber isso. Se você souber isso aqui, não adianta você querer saber o depois, porque vai ficar construído sem fundamento. É um outro exemplo de esvaziamento. De repente, podia estar tocando em qualquer lugar, com a capacidade que ele tem, mas está aqui, tendo paciência com a gente aqui. Irmãos, esses dois exemplos devem servir para a gente. Quando você vai servir na comunidade ou qualquer pessoa, você tem que se esvaziar. O que é esvaziar-se então? Esvaziar-se é deixar toda a vaidade humana, toda a vanglória humana, toda a pontinha de orgulho, é pôr tudo isso de lado. Eu vou servir, porque esse foi o modelo do meu Senhor. Esse foi o modelo do meu Senhor. Senhor, eu estou aqui para servir-te. Eu quero te servir. E por sua vez, aquele que está sendo servido, ele tem que ter o quê? A humildade. A humildade. É mais ou menos assim. Eu não tenho nem 10% do conhecimento que eu falei desse meu professor. Mas esses 10% é mais um pouco do que você sabe. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me esvaziar para poder servir vocês. E vocês têm que ter a humildade em receber este serviço. Só que não é a via de mão dupla. Eu tenho que fazer também tenho que ser humilde também quando vocês forem me servir. Por exemplo, eu sei muito pouco sobre educação infantil. O que eu sei é porque eu sou casado com a Ivone, que é pedagoga, e os conselhos sábios que eu recebi aqui do pastor Eduardo. Então eu sei pouca coisa sobre criança. Quando eu conversar com as irmãs que estão no ministério infantil, a Lourdes, que já tem 20 anos cuidando das crianças, já fez curso, as professoras que são da igreja, o que eu tenho que fazer? Quando elas forem me dar algum conselho, eu tenho que ser humilde e receber aquele conselho como de pessoas que sabem mais do que eu nesta área. E eu tenho que ser humilde e ouvir com muita atenção qual é o conselho que elas têm para me dar. E por sua vez, elas têm que se esvaziar. Elas têm que se esvaziar. Não deixar que esse conteúdo que elas receberam suba a mente e fale, tem que ser feito assim, assim, porque eu sei das coisas, hein? Não, se esvazia da glória, sirva. E assim todas as outras áreas. Há um tempo atrás eu dei um cursinho para um casal de noivos aqui, e eu estava falando sobre a sujeição, que é o casamento. A sujeição. O casamento não tem maior nem menor. É sujeição. O homem se sujeita à mulher em certos aspectos, e a mulher se sujeita ao homem em certos aspectos. É isso que a Bíblia ensina. Aí o rapaz veio com essa, depois a gente riu do que ele falou. Mas o rapaz veio com essa, então... É igual uma empresa, né? É igual uma empresa, tem as hierarquias. Eu falei, é tudo o contrário disso daí. É tudo o contrário disso daí. A não ser que seja igual o Google, né? Já viu o Google? Já viram o documentário sobre o Google? O Google é o quê? É a empresa que não tem aquela hierarquia. Cada um é responsável pela sua parte. E você fez aquilo que você era responsável, vai brincar, vai. Já pensou trabalhando numa empresa assim? Vai jogar bola, vai dar um mergulho na piscina. Essa é o Google. Por isso que eles não cresceram nada, por isso que eles não são ninguém, né, no mundo corporativo. Mas fora o Google e algumas outras empresas, o mercado não é assim. O mercado é chefe, depois encarregado, sei lá, e vem a hierarquia. É tudo o contrário. Igreja e casamento não deve ser assim.
Igreja deve ser essa relação de amor. Essa relação de amor. Você se sujeita a mim em algumas coisas, e eu me sujeito a você em algumas coisas. E a gente vai trocando essa experiência. E quando eu estiver ensinando você, eu tenho que me esvaziar do meu orgulho. E quando você estiver me ensinando, você tem que se esvaziar. E quando eu estiver te ensinando, você tem que ser humilde. E quando você estiver me ensinando, eu tenho que ser humilde. É essa a troca que nós temos que fazer. Esse é o sentimento que houve em Cristo. Embora ele sabia que ele era Deus, o texto fala isso, sendo Deus, quando ele se esvaziou, ele não usurpou querer ser igual a Deus. Por quê? Porque ele se esvaziou. Por amor a nós. E aí Paulo fala, essa é a mesma atitude que vocês têm que ter. Se esvaziem. Não façam as coisas por vanglória. Ai meu Deus, eu vou fazer, ninguém me elogiou. Será que alguém vai gostar do que eu fiz? Será que ninguém vai gostar? Não, faça por amor. Esvazie-se da vanglória. Sirva. E seja servido. E quando servir, esvazie-se do seu orgulho. E quando você for servido, tenha humildade. Amém? Para a glória de Deus. Aplauda ao Senhor.